Estamos nos Estados Unidos, na década de 60, em meio à Guerra Fria, onde a União Soviética, figura importante na corrida espacial, acaba de lançar seu satélite Sputnik na órbita terrestre. Neste período, os Estados Unidos vivem uma divisão racial muito grande. Segregação racial é o ato da divisão entre raças em um estabelecimento, cidade ou país. Nesse cenário, há um grupo de mulheres negras que trabalham na NASA, a organização do governo dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e de exploração espacial. Em meio a essas mulheres, existem 3 amigas, Catherine, Mary e Dorothy. Katherine Johnson é uma mulher afrodescendente, viúva, mãe de 3 filhas, gentil, forte, modesta, muito esperta e gênio na geometria analítica. Mary Jackson é uma mulher afrodescendente, mãe de 2 filhos, ousada, audaciosa, uma ótima matemática que tem o grande sonho de se tornar uma engenheira. Dorothy é uma mulher afrodescendente, mãe de 2 filhos, boa em organizar pessoas e surpreendente na área de mecânica e de sistemas de informação. Catherine foi designada a ajudar Al Harrison e seus matemáticos a calcular as trajetórias de lançamento, porém ela é humilhada e obrigada a fazer cálculos com metade do conteúdo oculto. Além de tudo, ela tinha que percorrer cerca de 12 quilômetros só para ir ao banheiro exclusivo para pessoas de cor, pois ela não podia usar o para pessoas brancas e não tinha um banheiro para ela naquele prédio. Ela também não podia tomar o mesmo café que os demais. Contudo, depois de um tempo, ela consegue um lugar de importância nessa missão ao lado de Hal Harrison. E por ela pensar além como Hal Harrison, ela passa a frequentar as reuniões do Pentágono, mesmo com o protocolo a proibindo por ser uma mulher. Enquanto Mary Jackson ajuda o engenheiro a projetar e construir a proteção térmica que levará o primeiro homem americano ao espaço. Porém, a União Soviética conseguiu lançar o primeiro foguete tripulado por um humano ao espaço, mostrando ser superior aos Estados Unidos. Então os americanos se veem obrigados a conseguir lançar um foguete tripulado ao espaço. Caso contrário, estariam literalmente atrás dos soviéticos. Mas para isso, eles ainda precisavam calcular a rota sem nenhum erro, pois se houver erro, resultaria na morte do astronauta John Glenn. Nenhum matemático da NASA conseguiu fazer os cálculos, exceto Catherine, que os fez precisamente. Porém, a NASA tem um computador chamado IBM, capaz de dizer se os cálculos deles estão realmente corretos ou não. Mas por esse computador ter sido construído há pouco tempo, nenhum funcionário da NASA foi capaz de configurá-lo. Dorothy era proibida de entrar na sala onde fica o computador, por ser uma mulher e negra. Porém, ela consegue entrar e após muito tempo tentando configurar a máquina, ela consegue ligá-lo e fazer com que funcione. Após o computador comprovar que os cálculos de Catherine estavam corretos e a hora dos Estados Unidos lançar o seu primeiro foguete à órbita terrestre, Mary, juntamente com a engenheira que ela auxilia, projeta e constrói o foguete, deixando tudo pronto para o lançamento. 3 semanas após os russos terem lançado seu foguete ao espaço, é vez dos Estados Unidos fazerem o mesmo. Este foi lançado com rotas calculadas por Catherine e consegue chegar à órbita. Porém, após algum tempo, o foguete tripulado por John Glenn apresentou falhas, sendo preciso então calcular o momento exato da reentrada à atmosfera terrestre, pois se não conseguir, o foguete poderia não voltar mais para a Terra e ficar vagando no espaço, ou poderia ser incinerado na reentrada da atmosfera, causando a morte do astronauta. Catherine é designada ao calcular o momento exato da reentrada para que o astronauta consiga voltar vivo. Após fazer diversos cálculos, ela consegue o resultado, fazendo com que o foguete retorne à Terra. Após isso, Mary Jackson tem o seu serviço reconhecido e consegue se tornar a primeira mulher afrodescendente a estudar em escola só para brancos, e posteriormente a ser a primeira mulher a se tornar engenheira da NASA. Catherine Johnson se torna muito conhecida e passa a ser cargo-chefe em cálculos de rota para lançamentos de foguete e a trabalhar juntamente com Al Harrison.
Dorothy Vega, após conseguir configurar o IBM, passou a ser supervisora e a ordenar as pessoas brancas e afrodescendentes, acabando com a divisão racial dentro da NASA, e contribuiu para o término do racismo americano. Essas 3 mulheres se tornaram verdadeiras heroínas, porém jamais foram reconhecidas mundialmente, apesar de ter feito grandes atos para a história. Entretanto, seus nomes sempre serão recordados pelos americanos quando se trata da luta contra o racismo e contra a diferença entre mulheres e homens.